tema desta noite, a fé exige ação. A fé exige ação. Estou usando palavras fortíssimas, 3 palavras definitivamente fortes. Fé, exige, exigência e ação. 3 palavras fortes. Fé exige ação. Diz a palavra de Tiago, olha que palavra. Capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, isto é uma palavra para a igreja, para os convertidos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, não tiver ação, não tiver atitudes, não tiver movimento, não tiver exercício? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Pode a fé trazer benefícios se ela é uma fé morta? Se ela é uma fé sem expressão, sem ação? Não pode. Vamos orar. Deus quer nos responder, nos ensinar e nos motivar a agir por fé. Pai amado e bendito, nesta hora preciosa em que o Senhor fala aos nossos corações, através do altar, pela ministração do sermão, da mensagem, e o teu Espírito, Pai, convence os teus filhos. Só tu podes fazer isso, e nós nos abrimos, Jesus, para receber a palavra. O nosso coração é terra boa. Eu sei que essa palavra vai cair e dar frutos a 30, 60, 100. Eu sei que o Senhor está velando sobre a palavra para cumprir, e o Senhor quer um povo ativo, Jesus. Um povo que, por viver por fé, manifeste essa fé de todas as formas possíveis. Assim nós nos abrimos para entender, para crer, misturar fé e para agir. Que assim seja em nome de Jesus, e os sinais sejam abundantes em decorrência desta mensagem. Eu oro em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigada, Bispa Silmara. Obrigada a você que veio hoje. Obrigada aos departamentos que estão todos trabalhando para que o culto aconteça. Deus seja louvado por cada voluntário, por cada oficial, por cada membro desta igreja. Amados, o mundo sempre teve grande expectativa a respeito dos cristãos, pelo que os cristãos pregam, pelos que os cristãos falam e alardeiam em toda parte. O mundo, quando eu digo mundo, a sociedade ou as sociedades, sempre ao longo da história, esperaram alguma coisa da igreja. Sempre ficaram numa expectativa da posição da igreja, daquilo que é o resultado da pregação da igreja. E nós vemos essa expectativa mantida ao longo dos séculos. A verdade é que os crentes falam muito e fazem pouco. Eu tenho aqui que tocar em alguns pontos, porque é uma realidade. Nós não podemos jogar lixo para baixo do tapete. Os crentes falam muito e fazem pouco. Eu estou falando aqui, logicamente, de uma generalização, de uma quantidade, ou talvez a grande maioria hoje. Claro que existem exceções, eu creio que nós aqui fazemos parte dessas exceções. Os crentes, eles anunciam as grandes promessas de Deus, mas eles não as vivem na prática. Dão lição de moral às pessoas e não vivem essa moral que defendem. Falam que seguem a Bíblia, mas no dia a dia seguem o mundo e os seus trejeitos. Falam do poder da fé, mas não experimentam esse poder. Falam que a fé remove montanhas, creem no que Jesus disse, mas não têm atitudes de fé para que as montanhas da sua vida sejam removidas. Então, nós vamos hoje esclarecer e acertar uma questão importante em relação à fé. Coloca no telão a frase, por favor, que é muito importante. A nossa fé é demonstrada pelas nossas atitudes. Então, é muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade. A nossa fé não é demonstrada pelo que a gente fala. A nossa fé não é demonstrada pelo grito. A nossa fé não é demonstrada pelo fato de termos uma Bíblia. A nossa fé não é demonstrada pelo fato de virmos a uma igreja. A nossa fé é demonstrada pelas nossas atitudes. Ou seja, quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Quando as pessoas olham para nós, nós falamos, nós fazemos coisas.
Normalmente, nós falamos mais do que nós fazemos. E em relação à fé não é diferente. O ser humano tem uma tendência de falar muito. E em relação ao que ele fala, fazer menos. Agora, em relação à fé, muitas vezes nada é feito, não há atitudes. Então, não é mostrada essa fé para as pessoas. É falado de uma fé, é pregado sobre uma fé, é dito que se crê em Deus, na palavra de Deus, mas é palavra, é falado, é algo verbalizado. Nós podemos saber que cremos e tal, mas as pessoas que estão olhando para nós, elas não querem saber do que nós falamos, elas querem ver a nossa vida, elas querem ver aquilo que nós falamos nas nossas atitudes. E não as pessoas, eu estou levando para a sociedade, mas eu quero trazer para dentro da casa da gente. Especialmente se você tem uma família, se você convive com pessoas que ainda não estejam nos caminhos do Senhor, que ainda não sejam convertidas. Essas pessoas sabem que você vem à igreja, essas pessoas sabem que você lê a Bíblia, essas pessoas sabem que você crê, essas pessoas sabem, elas sabem, mas o que você demonstra? Quais são as suas atitudes que demonstram a fé, que demonstram essa crença, que demonstram o fato de você ter um compromisso com Deus, com a igreja, não é? Então, a gente precisa ter esse esclarecimento e a gente precisa acertar essa questão em relação à fé. A nossa fé é demonstrada pelas nossas atitudes. Fé é ação. Como é que as pessoas sabem que eu creio? Porque eu falo que eu creio? Não. Porque eu ajo de conformidade com a fé. As pessoas vão conhecer o meu Deus, a minha fé, através daquilo que eu faço. De como eu me comporto, de como eu me posiciono diante da vida, diante de situações da vida. É o que eu mostro que demonstra ou não o que eu creio. Então, isso é muito sério. As nossas ações, especialmente diante dos desafios da vida, diante dos obstáculos que surgem toda hora, né? São as nossas ações que dão testemunho do Deus a quem servimos. Não é o blá blá blá. De blá 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 as pessoas estão cansadas. Elas não aguentam mais. Todo mundo tem algum blá 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 para repartir. As pessoas querem ver fatos concretos. A Bíblia diz que o mundo geme, que a criação geme. Tem uma expectativa por conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Onde é que estão os verdadeiros filhos de Deus? Ah, eu sou um verdadeiro filho de Deus. Lógico que você é. Mas por que as pessoas querem conhecer? Não querem conhecer quem diz que é. Querem conhecer o que Deus fez nessa vida e o que Deus faz através dessa vida. São ações, são atitudes que comunicam a nossa fé e o nosso Deus. Então, as pessoas querem ouvir falar de Deus, as pessoas podem até ouvir, mas elas querem ver Deus na nossa vida. Elas querem ouvir e ver o nosso testemunho sobre Deus, sobre servirmos a este Deus. As pessoas querem ver as nossas conquistas todas, que devem ser para a glória de Deus. Todas as nossas conquistas são para glorificar a Deus e não para nós mesmos. Então as pessoas querem ver isso ligado à fé. As pessoas querem ver atitudes, ações. Ou seja, o que testifica a nossa fé não são palavras. Também não são obras sacrificiais. Então temos que deixar isso aqui muito claro. Porque obras sacrificiais, sacrifícios, trazem glória para a carne. A glória não vai para Deus, vai para a carne de quem pratica. Mas as vitórias conquistadas por uma confiança absoluta, por uma obediência total à palavra da graça de Deus, isto é que impacta as vidas. Isso é que mostra o que é uma fé legítima, o que é o justo, o salvo, o crente, viver por fé. Então, muitas pessoas querem mostrar através, você sabe a lei como é que é, mostra através de uma aparência.
Então, querem mostrar a fé através de uma roupa diferente, de um cabelo que não é cortado, enfim, de um sacrifício que a pessoa faça, uma série de jejuns, vigílias, vão aos montes orar, horas de joelho, relógios de oração, orar com os cotovelos até sangrar no chão, colocar um véu sobre a cabeça, tomar um copo d'água, ungido, não sei do que, botar uma cruz no pescoço, um terço pendurado, um rosário no braço, colocar uma fita no carro, passar óleo para ungir a casa, a porta, alguma coisa assim. Amados, isso não serve para absolutamente nada. São obras vãs, são obras mortas, diz a palavra do Senhor. Não tem nenhum valor espiritual, não tem nenhum significado, não serve para absolutamente nada. Então, nós temos que deixar claro, porque as pessoas quando leem o texto de Tiago e diz que a fé sem obras é morta, as pessoas acham que ele estava falando de obras sacrificiais, porque ele era um legalista. Ele não está falando de obras sacrificiais, ele está falando exatamente de obras que mostram aquilo que a gente crê. Porque o versículo de baixo ele diz, se você vê o teu irmão nu passando fome, e você falar que tem fé, e eu alimentar esse aqui, quem é que tem fé? É você que fala ou sou eu que alimento? Então, a obra que ele fala é uma obra com atitude prática, daquilo que a gente professa crer, daquilo que a gente diz que crê. Então, não é obra sacrificial para barganhar com Deus. Quando diz que a fé sem obras é morta, a lei não tem o entendimento de que a obra maior foi Cristo na cruz do Calvário e fica tentando pagar preço, barganhar, mostrar sacrifício para Deus. Deus não aceita nenhum sacrifício. Deus não aceita sacrifício nesta aliança. Porque quando alguém faz um sacrifício, por qualquer motivo, Deus entende como a pessoa dizendo, o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. Então, este outro sacrifício eu faço para complementar, para dar uma ajuda, para provar alguma coisa. Deus não precisa que nós provemos nada. Ele já se provou e provou o seu amor para conosco. E nós somos salvos por sua graça. Não há nada que o homem faça para mover Deus. Deus só se move por fé. Por isso que a palavra diz que nesta aliança, neste pacto, o justo viverá por fé. Não existe água benta, copo d'água. Todas as pessoas, amados, que mexem com essas coisas ficam meio perturbadas. Por quê? Porque elas roubam a glória do Criador e colocam na coisa, na criatura. Coloca a fé em coisas. Então, se eu falar, olha, essa água é ungida, eu vou tomar agora, porque está aqui na igreja, porque nós oramos, porque a ambiência, porque Deus está aqui, então essa água vai me curar. Amados, a água não cura ninguém. Eu não posso colocar, mas não, bispa, mas é a fé da pessoa que cura. Amada, a fé da pessoa é em Jesus, não a fé em água. Não podemos colocar a fé em coisas. A fé só pode ser colocada no Senhor Jesus Cristo e na obra dele no Calvário. A hora que a fé é colocada em outra coisa, essa outra coisa está roubando a glória do Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Logo, ele não vai se manifestar na base de obras, de sacrifícios, de barganhas. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então, qual é o propósito da fé? Disse o apóstolo Tiago, não é? Se não for para produzir frutos. Pense comigo, eu disse que as pessoas que não são crentes, que não são cristãs, elas têm uma expectativa a nosso respeito. O que a gente vem fazer num dia chuvoso, quinta-feira à noite? O que você está fazendo sentado nessa cadeira? O que a gente vem fazer aqui 2 horas? Todo mundo sai de casa, ou todo mundo tem uma agenda, esse dia já está separado para nós. A gente vem de onde a gente estiver, às vezes sem comer, sem se alimentar direito, sem jantar. A gente muda a nossa programação na quinta-feira. O que a gente... Você pode imaginar o que quem não está aqui pensa a nosso respeito? Qual é a expectativa dessas pessoas? Gente, deve ser... Estão rindo, né? Qual é a expectativa dessas pessoas?
Gente, mas está chovendo. Não é assim que as pessoas falam? Está chovendo, precisa ir hoje. Quem já ouviu isso? Mas você vai toda semana, precisa ir hoje? As pessoas perguntam assim. E você diz, não, eu tenho que ir, eu vou, não, nada me para, eu vou lá prestar o meu culto, eu vou ouvir a voz de Deus. Ok, a pessoa olha e fala, interessante, para nós não passarmos a ideia de que nós somos um bando de doidos, bitolados, um clubinho aqui, sabe? Nós temos que mostrar algo mais, porque se nós não mostrarmos o resultado, os frutos do que a gente vem fazer aqui, nós somos iguais a qualquer outro grupo de pessoas que se reúnem para coisa nenhuma. Para passar tempo, ou para se divertir, enfim, para jogar conversa fora. Mas não é isso que a gente vem fazer aqui. Então, nós temos que ter essa clareza, amados. Nós geramos, o fato de a gente andar com uma Bíblia, eu já gero expectativa num monte de pessoas que olham para mim. O fato de eu dizer que eu sou uma pessoa crente, cristã, quando eu professo isso, eu sou salva por Jesus Cristo, eu gerei muita expectativa. Quando eu digo, eu não falto a um culto, eu gerei mais expectativa. Quando as pessoas sabem que eu pego dinheiro e eu invisto na obra de Deus, eu gerei mais expectativa. Quando eu digo que eu tenho amigos e irmãos na minha igreja, eu gerei mais expectativa. Quando eu digo que eu vou numa segunda-feira para orar, eu gerei mais expectativa. Que expectativa eu estou gerando? Porque dizer que eu venho, que eu creio, que eu oro, todo mundo já está ouvindo. Qual é a expectativa que eu estou gerando? As pessoas querem ver o fruto da minha vida. As pessoas querem ver o resultado disto aqui. E os crentes estão devendo, amados. Os crentes estão devendo. Não, por favor, ninguém se sinta aqui incluído se você está fazendo realmente a sua fé produzir resultados. Mas eu estou falando de um modo geral. As pessoas querem ver os frutos daquilo que nós falamos. Qual o propósito da fé se não for para produzir frutos? Para que eu digo que eu creio? Não, recebi o dom da fé. Ok, e aí? Quando o teu filho fica doente, você corre para o médico ou você primeiro faz uma oração? As pessoas estão olhando. Quando chega uma notícia mal, te deram o bilhete azul, você foi despedido lá da empresa, o que você faz? Se desespera, liga para a família inteira e diz, meu Deus, desmoronou o mundo. Ou você diz, Senhor, Tu és soberano, todas as coisas cooperam para... Qual é a tua atitude? O que sai da tua vida? É isso que as pessoas querem ver. Porque se a minha e a sua atitude são iguais a de quem não crê como nós, o que a gente está fazendo aqui? O que é Bíblia para nós? O que é Jesus, afinal de contas, na nossa vida? Então, o que eu quero é que você entenda que o Senhor quer praticidade. O Senhor quer uma vida ativa. O Senhor quer uma vida que demonstre quem Ele é, de fato, em nós. Paulo disse assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Ora, as pessoas querem ver a glória de Deus na nossa vida. A gente não fala que tem aqui o São Bartolomeu morando em nós, a Santa Chiquinha. A gente não fala isso. A gente fala, o Deus vivo mora em mim. Eu sou um com o Espírito de Deus. Maior é o que está em mim. A pessoa diz, ah é? Me mostra. Se a tua vida é igual à minha. Porque a pessoa não tem o discernimento de ver salvação na tua vida. Entender sobre a vida eterna. Ela quer ver fruto. Ela quer ver o resultado da tua vida. A pessoa olha para você e diz, mas não mudou nada. Não mudou nada. Quando ela diz não mudou nada, ela está falando de fruto. Eu não estou vendo nenhum fruto na tua vida decorrente dessa tua fé que você está falando aí, que você está professando. Muitas vezes, as pessoas querem ver frutos materiais. É verdade, o mundo é assim. Mas às vezes não é só fruto material, quer ver uma mudança de caráter, uma mudança de temperamento, uma mudança de personalidade. E aí, para que a pessoa vem? Você convida a pessoa e diz, ah, não, outro dia eu vou. Sabe por que ela falou outro dia eu vou? Tudo bem, tem o tempo do Senhor, tem uma série de coisas. Mas quando a pessoa diz outro dia eu vou, é porque nós não despertamos nela a vontade suficiente dela ver o que aconteceu conosco. E de experimentar também uma transformação, uma mudança.
Então essas desculpas de familiares, de amigos, eu não vou, é porque nós não causamos nenhum impacto, amados. Quando você fala, não é falar. Parece que o bispo postou alguma coisa essa semana parecido com isso que está na Bíblia, né? As pessoas não nos conhecem, não querem saber o que a gente fala, elas querem saber o que a gente vive. O que a gente faz, em outras palavras. Não é o que a gente pensa, o que a gente fala, é o que a gente faz. Tiago disse isso de outra forma, sabe? Que proveito tem a fé se ela não tiver resultado, se ela não tiver atitude, se ela não tiver ação, se ela não tiver exercício, se ela não produzir alguma coisa. Então, a gente precisa repensar a nossa vida espiritual. Nós somos religiosos? Não, nós não somos religiosos. Religiosos são pessoas ritualistas. São pessoas que não sabem o que vão fazer, onde elas vão. Nós somos cristãos, nós cremos em Jesus, nós cremos na obra da cruz do Calvário. Nós somos reformadores, nós cremos que precisamos mostrar a verdade para que o povo de Deus seja liberto. Porque o povo de Deus pensa que vive por fé, porque faz campanha, porque faz carnê, porque vai para um monte, porque faz vigia, porque passa óleo na cabeça, porque faz voto não sei do quê, porque rapa o cabelo, porque deixa o cabelo, porque, sei lá, não come chocolate, porque, sei lá, um monte de coisa. Isso não tem nada a ver com fé. Então, eu tenho aqui algumas lições. Vamos lá. Primeira, a fé tem que produzir frutos, mostrar resultados que glorifiquem a Deus, que sejam testemunho da sua grandeza e poder. Então, se você é da fé, a sua vida tem que produzir frutos. Não adianta falar, viu, amados? O povo não está querendo saber muito de blá, 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 blá. O povo está querendo ver. Ok? Tem muita gente falando. Inclusive, dentro do meio evangélico, tem muita gente falando. Tem muita gente carismática falando. Tem muita gente boa falando bonito, falando difícil. As pessoas ouvem tal, mas elas querem ver o resultado daquilo. Então a fé tem que produzir frutos, tem que mostrar resultados que as pessoas dizem: nossa, glória a Deus, que transformação, que mudança. Você não é mais a mesma pessoa. Nossa, mudou tudo em você, mudou até sua relação com as pessoas, com sua família, com seu marido, e a família tem que ver. Olha, amados, não é com orgulho não, mas com reverência eu digo isso. Eu e a bispa Silmara, que não éramos nada, éramos duas adolescentes, no nosso primeiro retiro, nós tivemos um encontro com Jesus, uma experiência sobrenatural com Deus. Quando nós voltamos, a minha mãe foi buscar a gente na casa onde nós chegamos de viagem e minha mãe foi buscar. A primeira coisa que aconteceu foi minha mãe entrar e se sentar e falar: como é que foi? Senta aí. E nós começamos... Mas não pelo que nós falamos. Mãe conhece filho muito bem. E ela disse: vocês não são mais as duas que foram. E depois ela pôde testificar isso, tanto que a primeira reunião que teve naquela semana, ela estava junto com a gente dentro da igreja. Então, eu quero falar para vocês, nenhum mérito nosso. Eu quero dizer que as pessoas não querem blá, blá, blá. Nós poderíamos ter vindo com uma experiência bonita e contado para ela. Mas ela viu transformação, ela viu resultado, ela viu fruto, ela viu cura na nossa vida, ela viu o nosso entusiasmo, ela viu como a gente falava de Jesus, que nunca ela tinha visto isso antes na nossa vida. Ela viu o impacto do que Jesus tinha feito. Então, se nós, amados, não tivermos frutos para mostrar, a nossa fé está meio sem sentido, está morta, está sem significado. Tiago 2,18, vamos lá. Ele diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você está entendendo o que Tiago está falando? O trocadilho? Você tem fé. Eu tenho uma fé com frutos, eu tenho atitudes. Mostra-me essa fé sem as obras, quer dizer, você tem fé? Me mostra. É só do que você fala? Não tem obras, não tem frutos? E eu te mostro as minhas obras e você vai ver a minha fé automaticamente. Eu te mostro os frutos e você vai entender como eu creio e em quem eu creio. Você está entendendo o que Tiago está falando? Então, é maravilhoso. Tiago 2,20 diz assim: queres, pois, ficar certo?
ó homem insensato. Olha, só insensato, né? De que a fé sem as obras é inoperante? A fé sem as obras é inoperante. Então, o fato de uma pessoa ir a uma igreja com uma Bíblia na mão, não faz nada. Ai, bispa, estou chocada. Ah, é pouco, vou chocar você mais ainda. Não é para ficar chocado. É para você entender a Bíblia, entender a realidade espiritual. O fato de vir para uma igreja, até de ser um oficial, não importa o que seja, trabalhar na obra de Deus, se não tiver frutos decorrentes da fé, se a fé não tiver atitudes dignas em relação à palavra, então ela é o quê? Inoperante, não está servindo para nada, não está operando coisa nenhuma. Ponto número 2. As obras não são para a justificação do homem. As obras são fruto da fé de quem foi justificado por Cristo. Então não é assim, eu faço obras para Jesus gostar do que eu faço e me salvar, e me dar algum bônus. Não. As obras são a consequência, são o fruto da fé que eu coloquei em Jesus e usei para ser salva. Então, a minha justificação foi por fé, por graça do Senhor através da fé. Eu criei em Jesus, sou salva. Agora, o resultado da minha vida é mostrar essa fé. É mostrar aquela fé que produziu salvação, ela vai produzir outros benefícios, ela vai produzir outros frutos na minha vida. Quem está entendendo? Tiago 2:23 diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus. O que veio primeiro? A fé. Ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Igualzinho a gente. Abraão creu e ele foi justificado. Olha, não era lei, era a graça ali. Olha a manifestação da graça do Senhor. Pela fé, porque ele creu, ele foi justificado. Ele foi salvo. Por isso ele é o nosso pai na fé. Porque como nós cremos em Cristo, ele também creu e foi justificado. E aí diz assim, olha... E isso lhe foi imputado para a justiça. Por isso ele foi salvo. Por isso ele foi justificado. E foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, primeiro ele creu. Depois ele se torna amigo de Deus. Porque essa fé vai levar Abraão a mostrar frutos. Frutos de paciência, de longanimidade, de dar glórias a Deus, esperando a promessa. De depois... pela fé, levar seu filho para ser sacrificado. Primeiro veio a fé, depois veio o fruto daquela fé que o justificou. Quem entendeu, diga amém. Então, quando a Bíblia fala de obras da fé, não está falando, volto a dizer, de obras sacrificiais ou qualquer prática judaica da lei de Moisés. A lei teve um tempo limitado, se encerrou na cruz do Calvário, com o sacrifício de Cristo. Então assim, bispa, mas já fizeram sacrifício, os judeus faziam. Os judeus, nós não somos judeus, e antes de Cristo ir para a cruz. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Levante uma das suas mãos e diga, eu estou debaixo da graça, não da lei. Diga, não há mais sacrifício. Diga, há fé. Muito bem, Gálatas, muito bem. Gálatas capítulo 3, 24 e 25. Diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio, de guia, de condutor, de ama seca, de alguma coisa, né? Para nos conduzir a Cristo. Então a lei foi até Cristo vir, Deus fazer carne e se manifestar para nos salvar. Então a lei foi até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então Cristo veio, a gente crê em Cristo como Salvador e somos justos, somos perdoados, somos justificados por fé, por crermos em Cristo. A lei só foi até Cristo, diga amém. Muito bem, versículo 25. Mas tendo vindo a fé, quer dizer, Cristo veio e trouxe o dom da fé. Já não permanecemos subordinados ao aio. Quer dizer que quando eu creio em Cristo, eu não permaneço ligado à lei. A lei era o aio, a lei era o condutor para chegar até Cristo. Eu não tenho parte com a lei de Moisés. Diga, eu não tenho parte com a lei de Moisés. Então não faça sacrifícios da lei mosaica. Amém?
Ah, bispo, eu pensei que não pudesse comer tais alimentos, tais carnes, trabalhar na sexta das 18 às 18 do sábado, guardar o sábado. Não! Você não está subordinado à lei, ao aio. Jesus já veio, a fé veio, você foi justificado por fé. Não há sacrifício da lei para você. Amém? Efésios 2, não, ponto 3. Fomos criados para boas obras, preparadas por Deus antes da fundação do mundo. Não é obra para fazer sacrifício, já está claro. Nós fomos criados para fazer coisas boas. As coisas boas que nós fazemos é em decorrência do que eu creio, do Deus que mora em mim. Não as coisas boas eu faço para eu receber uma bênção, para Deus ver que eu sou boazinha, para eu fazer troca com Deus. Nem para eu ser salva, porque ninguém é justificado por obras da lei. Então, Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas... Nós somos criados para fazer coisa boa. As quais, as coisas boas, as boas obras, os frutos da nossa vida... Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, existem coisas que foram preparadas para nós como obras da fé, consequência daquilo que nós cremos. Quem está entendendo? Então, por exemplo, você vir a um culto, Deus preparou, é uma obra da fé. Por que você vem? Porque você crê em Jesus, você crê que é importante congregar, você crê porque está na Bíblia. Então isso é uma obra da fé. Mas você não vem a um culto para receber alguma coisa de Deus em troca de você estar aqui. Você não vem a um culto para ser salvo. O culto não salva, Jesus Cristo salva. Amém? Então, vir a um culto, ter comunhão com o irmão, ofertar, dizimar, orar, são obras da fé. Visitar enfermos, orar por alguém doente, são obras da fé. Isso não tem nenhuma barganha com Deus. É o resultado do Deus que mora em mim. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Ponto 4. Crer, obedecer e agir por fé. Tem gente que crê. Todo crente crê. E obedece também. Graças a Deus. É obediente, é temente. Mas agora vem o quê? O agir por fé. Então, se você só crê e obedece, fica faltando a fé ser ativada. Falta a fé produzir frutos. A fé produzir algo que mostre Deus às pessoas através da nossa vida, através do que a gente crê. Então, crer, obedecer e agir por fé, não é agir por obras sacrificiais, agir por fé, faz o milagre acontecer. Amém? Então, eu percebo às vezes que a pessoa passa, alguns crentes passam por uma situação difícil, e ele está lá, né, na fé, lendo a Bíblia, aberto lá no Salmo 91, aquela coisa toda, mas aí o vizinho fala, vou trazer uma pessoa aqui, que vai vir fazer uma reza aqui. Não faz mal, né? Recebe a reza. Só que a reza é em nome da Aparecida. Aí vai embora. Agora, olha, tem um conhecido, sabe? Ele vem aqui, que ele unge a pessoa. Ele passa uma folhinha com azeite, arruda com azeite na cabeça e a pessoa, vem, né? Tudo é bom. Isso é um abismo. Isso é um engodo das trevas. Isso é negar Jesus. Isso é dizer que a fé é fraca, que a fé não é dom, não é a fé santíssima, não é a fé de Cristo, não é a fé que pode mover montanhas. É dizer que a fé é qualquer coisinha, que, enfim, colocada em qualquer coisinha, vai produzir alguma coisa, porque afinal, tudo é bom. Amado, tudo é mal, só Jesus é bom. Ou nós entendemos isso. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e o apóstolo, logo no início do ministério, ele disse, olha, se os crentes soubessem quem são aquelas pessoas que aí nas igrejas põem a mão nas cabeças deles, eles jamais deixariam uma pessoa daquela encostar nelas.
Mas as pessoas se julgam o quê? Poderosas, ungidas, não sei mais o quê. E todo mundo se submete. Por isso que eu estou dizendo, é tempo de nós acertarmos, de nós avaliarmos, analisarmos as coisas, conferirmos as coisas espirituais com espirituais. Crer é a fé justa, é a fé legítima, é a fé em Deus, é a fé pura. Ok? Fé pura. Não é fé em pessoas, em coisas, em entidades, em sei lá o quê. Vamos ver então um milagre. Êxodo 14, 15 a 18, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Eles estavam ali, os egípcios o faraó tinha se arrependido, pegou lá a cavalaria dele, falou: não, vamos perseguir os hebreus, eu me arrependo, vamos matar todo mundo, trazer todo mundo para ser escravo de volta. Só que eles já tinham chegado ali perto do Mar Vermelho. Eles olharam, viram os egípcios vindo cheio de armas atrás deles, olharam para frente, tinha o mar, à direita e à esquerda montanhas intransponíveis, deserto por todo lado, e aí começaram, igualzinho nós, né? Muitas vezes, Deus já nos trouxe até onde trouxe, já mostrou todas as maravilhas que Ele já fez na nossa vida, já nos deu livramento, já mostrou milagres, já acabou com inimigos nossos, já fez, e de repente a gente se vê numa situação nova, diferente, a gente, Deus, Moisés, ou então, minha igreja, é a graça, não está funcionando nada. E aí foram falar isso para Moisés, e Moisés disse: Senhor, o que eu faço agora? E ele disse a Moisés: por que você clama a mim? Ele estava dizendo: você já sabe o que você tem que fazer. Você já conhece o meu poder. Você sabe o que eu falei que ia acontecer. Dize aos filhos de Israel que... Mas marchem para onde? Eles estavam indo na direção do mar. Que marchem. Amados, isto para nós é assim, não. Se aparecer alguém aqui que bota uma guia aqui no meu pescoço de bolinha, eu acho que vai acontecer alguma... Não vai acontecer. Se ali aparecesse os macumbeiros, eles iam morrer tudo. Era por fé. O justo vive por fé. Quem está num propósito de Deus nesta terra, vive por fé. Por que clamas a mim? Por que agora na hora desse, você já viu tanto eu fazer, por que você está agora nesse desespero? Marche, fala para marchar, fala para quem é da fé marchar, fala para o meu povo marchar. Diz o versículo 16. E tu, e agora? O Senhor falou, porque você clama, manda marchar, ação. Quem crê faz alguma coisa. E tu, não era para ele ficar, o povo vai marchar e eu. Levanta o teu bordão, ação. Autoridade. Autoridade do líder, autoridade do pastor. Estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ação. Ação. Você já crê, agora age. O Senhor está falando desde o ano passado, desde que a gente começou a igreja. Mas o ano passado teve uma série sobre falar, o poder da confissão, o poder da boca. Eu não ouço as pessoas falando. Era para todo mundo estar aqui falando o tempo todo, confessando, levantando o bordão, falando, o mar vai se abrir, a minha bênção é minha, nada pode ir contra o que está escrito na palavra, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mas as pessoas vêm aqui pedir oração, ora por mim, porque é uma injustiça, porque isso, porque aquilo. Amados, diga ao povo que marchem, ajam pela fé. Para de choramingar, para de murmurar. Comece a cantar a vitória que Deus já determinou para você. Comece a glorificar Deus. Comece a dizer: nada vai impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Todo mundo gosta do versículo, mas não fala. Todo mundo gosta do versículo, mas não crê. Crê, mas todo mundo gosta do versículo, crê, mas não age. Versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Deus tinha uma estratégia. Ele disse: eu vou endurecer o coração dos egípcios. Eles vão vir com tudo atrás de vocês. Olha, não ia melhorar num primeiro momento, ia piorar. Eu vou mandar eles com tudo, para que vos sigam e entrem nele. Aonde? No mar.
serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus... Por que serei glorificado? Porque vocês vão passar seco e eles eu vou afogar. E todos vão me glorificar, saber quem é Deus, qual é o Deus desse povo. As pessoas estão esperando conhecer o Deus que está na sua vida. As pessoas querem saber esse Deus que você vem a Cristo vive cultuar, esse Deus que você louva, esse Deus que você serve. As pessoas querem ver esse Deus nos frutos da sua fé. Não adianta só falar, tem que mostrar isso com atitudes práticas. Eu posso lembrar de Josué 6, 1 a 5, vamos lá. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O Senhor já disse o que ele ia fazer. O Senhor está aqui falando o que ele vai fazer na sua vida. Está falando o que vai vir nesses 7 anos. O Senhor está avisando. Vós, pois, todos os homens de guerra, ação, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Se você pensar nisso, parece uma coisa de maluco. Você imagina Josué chamando um exército e falando, pega aí os chifres, vocês vão tocar, quando tocar, rodeia a cidade. Amados, às vezes você vem aqui e Deus fala uma coisa, fala um negócio tão simples, você peraí, isso aí não vai funcionar, ela não sabe a minha situação. Amados, ninguém ali duvidou, não teve um hebreu ali que falou, Josué, você está doido, nós não vamos fazer isso. Todo mundo disse, é isso que Deus está falando. Deus disse que vai entregar o rei, que vai entregar a cidade, que vai entregar tudo nas nossas mãos. É isso que a gente tem que fazer, então é isso que a gente vai fazer. Por que, sabe, que falta tanta atitude para o povo de Deus? E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita? Parecia coisa de criança. Agora quando tocar a trombeta nós vamos gritar. Olha só. E todo o povo gritará. O muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Ou eles acreditavam e iam, ou eles seriam presa fácil daqueles que estavam dentro da cidade. Não tomariam Jericó. O que você quer para a sua vida? O justo vive por fé. Vive, não é que fala. O justo vive por fé. Tem que pôr o pé na água. Tem que gritar para o muro cair. Tem que tomar uma atitude. Tem que falar. Tem que proclamar o que Deus já te disse. O que está escrito na palavra é o que Deus disse para todos nós. Tem que falar a palavra. Deus disse que nós vamos derrubar, que o muro vai cair, que o rei vai ser entregue nas nossas mãos, que nós vamos possuir a cidade. Deus disse que virão 7 anos de vacas gordas, que nós vamos expandir, que nós vamos ser exaltados, que nós vamos ter multiplicação extraordinária, que nós vamos ver a glória do Senhor, que nós vamos ter para emprestar e não vamos tomar emprestado. Ou você mostra isso, ou você é religioso. Eles falavam do que eles criam. Versículo 20. Gritou, pois, o povo. Ação. Às vezes a gente diz aqui, vamos orar. Irmão, diz para o seu irmão. Olha, deixa ele, com todo o meu amor e respeito, todo o meu temor diante de Deus. Diz para o irmão. Olha para o outro lado. Parece, circunda a cidade 7 vezes. Parece uma coisa simples. Deus mandou. Amado, para mim, do jeito que eu sou, do jeito que eu sei que as pessoas têm resistência para fazer isso, era mais fácil eu não falar para você falar com o irmão. Entenda a minha posição. Mas eu sei a importância de uma palavra falada com fé. Eu sei a importância de você falar o que está escrito na Bíblia. Talvez a pessoa não tenha escutado nada aquela semana, por isso está seca daquele jeito. E a pessoa não faz. Bem diferente daqueles homens todos de guerra,
que se submeteram a um plano maluco. Ninguém questionou. Isso é fé. É quando Deus fala e você age. Amém? Gritou, pois, o povo, os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Deus não disse que ia acontecer isso? Poderia ter acontecido automaticamente? Deus falava, sim, salabim, igual mágico, de festa de criança. Deus poderia fazer, pensar. Deus disse, vão rodear, vão gritar, vão tocar, vão falar de novo, vão fazer outra vez, vão fazer outra vez. Isto significa ensino de prática. Nós não somos, amados, pessoas aqui robóticas. Nós temos escolhas, nós temos vida, nós temos inteligência, nós temos intelecto, nós temos sentimentos. Nós temos que juntar tudo isso e agir por fé. Vai cair muralha, mar vai se abrir. Nós vamos possuir aquilo que é do ímpio, que está juntando para vir para nós. Onde está o povo de Deus? Lá fora todo mundo está gemendo para querer saber o que nós estamos fazendo aqui na quinta-feira chuvosa. Oh, glória. Quer ver outro? Vamos lá. Vou acabar já já. Lucas 5, 18 a 20, 25 e 26. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Imagine uma maca. Amado, carregar uma pessoa numa maca é pesado. Paralítico, pessoa que não tem movimento, você sabe, pesa ainda mais. Qualquer corpo solto. Olha só. E procuravam introduzi-lo, o paralítico, e pô-lo diante de Jesus. Só que Jesus estava dentro de uma casa. Estava lotada a casa. Não tinha por onde passar. Eles queriam fazer ação. Eles criam tanto que dizer, mas se esse paralítico chegar lá para Jesus, vai acontecer um milagre. Eles poderiam só ter pensado, mas eles ficaram com aquela maca. Eu imagino, por aqui não dá. Pela janela, não, está fechado, tem muita gente aqui, não dá. E o paralítico em cima daquele negócio. 4 homens pegaram aquela maca. Imagine o peso do paralítico. Diz o versículo seguinte. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, eles 4 pessoas subiram com uma maca e um paralítico em cima de um telhado. Isso não é razoável se nós formos lógicos. Ah, bispa, era pedir licença, melhor eles falarem, afastem. Estava todo mundo desesperado, ninguém ia afastar, todo mundo queria estar perto de Jesus. Eles deram um jeito, a fera tão tamanha, que nós vamos subir no telhado. E eles subiram do telhado. E desceram no leito, olha só, por entre os ladrilhos, Jesus amado. Por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Eles abriram uma fresta no telhado. Com certeza tinha laje, ladrilho. Eles abriram um buraco na laje. Um buraco no teto. E desceram uma maca. Às vezes a gente tem que vir aqui na frente. Eu não vou. Sair do meu lugar? Não. Entregar o dízimo na mão do não vou, eu ponho aqui na sala. Amado, pelo amor de Deus. As atitudes falam. Jesus está vendo. A pessoa sabe que precisa semear. Faz cara de paisagem. Encontra a liderança. Graça e paz. Boa semana. Boa semana nada, seu mentiroso. Desobediente. E a gente faz aquela cara de sim. Boa semana. Se você puder ter uma, com paz na consciência, no coração. Não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Versículo 20. Vendo-lhes a fé, eles não falaram nada. Eles não chegaram ali, os 4 com o paralítico, falaram, Jesus, a nossa fé. Eles não falaram nada. Mas o que está escrito na Bíblia? Vendo-lhes a fé, o que Jesus viu? Por quê?
pela atitude, pela ação. A fé exige ação. Jesus viu o resultado da fé, o fruto da fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Nesse caso, aquela enfermidade era consequência de pecado, de uma vida sem Deus. Vendo-lhes a fé, Jesus vê a fé. Ele sabe que ele deu o dom da fé. Então ele não está vendo a fé do coração, ele está vendo a sua e a minha fé em ação. Ele está vendo o que nós fazemos com aquilo que nós dizemos que cremos. E quando ele vê a fé, então, amado, o milagre tem que acontecer na nossa vida. Versículo 25. Imediatamente, que nesta noite aconteça imediatamente aqui entre nós. Se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Versículo 26. Todos, agora aqui o desfecho, todos ficaram atônitos. E o que eles faziam? Davam glória a Deus. As pessoas estão aí para dar glória a Deus, pelo que Deus vai manifestar na sua vida. Mas baseado em quê? Na sua atitude de fé, nas suas ações por fé. E possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígio, que na sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu local de trabalho, na sua escola, as pessoas possam olhar para a sua vida e dizer: vimos prodígios, vimos prodígios. Glórias ao Deus que nós não conhecemos, mas que Ele conhece, que ela conhece. Glórias a Deus. Deus tem que ser glorificado por você e por mim, sem palavra alguma, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Amém? Amados, chegou a hora de todos neste ministério agirem por fé. Há coisas para acontecer esperando apenas a nossa atitude. Então eu encerro lhe dizendo: não fique, por favor, reclamando enquanto a vida passa. A fé exige ação. Se você crê, então tome uma posição de fé e haja. Há bênçãos preparadas para você, para a sua família, para a sua vida profissional, financeira, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional. Tome posse das bênçãos crendo e agindo por fé. Creia na palavra de Deus, creia em suas promessas, mas coloque o pé na água para ver que o mar se abrirá. Fique de pé em nome de Jesus, Pai bendito e amado. Pai bendito e amado. Jesus, Jesus, Jesus. Se todos que estiverem aqui neste santuário e os tantos que estão pela internet agora, Jesus, começarem a agir baseados na fé, Senhor. Tomarem atitudes de fé, Jesus. Jesus, os milagres serão muitos. Jesus, este ano, Senhor, é o ano de proclamarmos manifestações da Tua soberania, Jesus. E a Tua soberania hoje nos ensinou, Pai, que a fé exige ação. Que nós tenhamos atitudes, Pai. Sejamos mais ativos em relação ao que nós cremos, Pai. Jesus, abre a boca do Teu povo, Jesus, para confessar, Pai. Isso é uma obra preparada de antemão, para usar as armas espirituais, Jesus. Há uma nuvem de testemunhas, Pai, olhando para nós, Jesus. Começando dentro dos nossos lares. Nós vamos voltar para casa, Pai. As pessoas querem saber o que Deus fez hoje em nós. O que Deus fará através de nós, nas nossas casas, amanhã, sábado, domingo, semana que vem. Pai, Pai, nos inspira, Jesus. Nós queremos ser práticos, nada de teoria, Pai. Nós queremos, como disse Tiago, Jesus, mostrar a nossa fé, mas através dos frutos, Jesus.
através de obras da fé. Tu sabes como ensinar cada um aqui, Jesus. Tu sabes como inspirar cada um. O Senhor sabe como que cada um precisa agir a partir deste entendimento, Pai. Assim eu oro para que tenham força, coragem, vigor, ousadia, entusiasmo, para agir por fé. Fazer movimento, Pai. Se lembrar daquele paralítico e daqueles 4 homens carregando aquela maca. Se lembrar de Moisés e levantar a mão, o bordão, e dizer para o mar se abrir e pôr o pé na água, Jesus. Porque os milagres vão acontecer. Que assim seja, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. E aqueles que vão agir, estenda a sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém! E os da fé digam glória a Deus!